Glória a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, mais um avaliando sob pressão. Já estava com saudade de fazer esta avaliação, avaliando sob pressão. E hoje, no vídeo de hoje, vamos falar sobre ansiedade. Conheça a ansiedade, principais sintomas para controlar a sua ansiedade. Vamos ouvir atentamente as pessoas. Qual o efeito da ansiedade no ser humano? A ansiedade existe no homem desde sua origem. Inicialmente, funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar seu instinto de sobrevivência. Mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental no âmbito público. Supõe-se que esse tipo de transtorno tenha surgido a partir do momento em que o homem deixou de se preocupar apenas com o objeto para se preocupar com a situação que o envolve. Por exemplo, antes o homem se preocupava apenas com o animal, objeto, que poderia matá-lo. Agora, ele se preocupa com os locais em que pode encontrá-lo. Trazendo para uma realidade mais atual, não são só os cuidados com o carro, é a possibilidade de um acidente. Não é só entregar o trabalho bem feito, é a possibilidade de perder o emprego e deixar a família desamparada. Com a chegada do digital, o mundo de possibilidades sobre as quais o ser humano pode pensar aumentaram exponencialmente. São oportunidades, informações, pessoas, influências, viagens, comportamentos. E tudo em muita quantidade, o tempo todo. Mas afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento natural e está relacionada, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança, a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são seus principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage como uma luta ou fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobranças intensas em seu ambiente de trabalho pode inicialmente apresentar irritabilidade, raiva e tensão muscular. Posteriormente, ela pode desenvolver insegurança, labilidade emocional, mudanças exageradas no humor, sentimentos ou emoções, tremores e transpiração excessiva. Quais os tipos de transtornos de ansiedade? Os tipos mais comuns e suas características são: transtorno de ansiedade generalizada, preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação; transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas; fobia social ou transtorno de ansiedade social, preocupação e medo com situações sociais comuns; síndrome do pânico, crises intensas de medo e mal-estar generalizado; e agorafobia, medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Quais as principais causas e sintomas da ansiedade? As causas podem variar de pessoa para pessoa e podem surgir, por exemplo, por desequilíbrios químicos cerebrais, pela falta de suporte familiar, por traumas, principalmente na infância, ou por uma combinação de fatores. Os principais sintomas são físicos: tensão muscular, taquicardia ou palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura; e psíquicos: sensação de desrealização, quando o ambiente parece todo diferente, ou sensação de despersonalização, quando a pessoa parece não se reconhecer mais. Quais as consequências dos transtornos de ansiedade? A preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas
impulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo para uma pessoa. Os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais, a capacidade produtiva e a relação da pessoa consigo e com o mundo. À medida que o quadro se agrava, principalmente sem tratamento, piora a maneira como a pessoa encara o ambiente, o outro e a si mesma. Isso resulta em isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, compulsões, vícios. Esses são os sintomas da ansiedade, vocês escutaram muito bem. Mas afinal, ansiedade é um sentimento natural e está relacionado, por exemplo, a um prazo apertado de tarefa com urgência no trabalho de transtorno de ansiedade. Há contínuas pessoas geralmente preocupadas intensamente, não conseguem lidar com essas cobranças no ponto de qualidade de vida e o bem-estar. No transtorno, quem é transtorno ansioso, com uma relação emocionada, ameaça também o futuro, de incerteza, de impossibilidade, e seus principais gatilhos são principais sinais, como sentimentos de ansiedade, relações que irá poder acontecer, e a insegurança, consequentemente, no organismo, luta e fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobrança intensa no seu ambiente de trabalho, ou principalmente apresenta irritabilidade, raiva, tensão muscular, pode ela desenvolver a insegurança, labilidade emocional e mudança exagerada de humor e sentimentos, emoções, transpirações excessiva. Quais são os tipos de ansiedade? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno compulsivo, fobia social, síndrome do pânico e agorafobia. Essas são as principais ansiedade que você pode ter. Então tenha cuidado. A minha é controlada. A minha quando eu tenho muita coisa, eu fico muito ansioso. Por exemplo, na hora, eu fico perguntando a hora toda hora. Mas o que eu me lidei, que minha mãe falava: meu filho, tem o tempo, tem a hora, espere, tenha calma, que tu vai, espere. Então, a minha mãe, ela foi a minha primeira inspiração para a minha ansiedade diminuir. E também minha família me apoiando, me acalmando e tudo mais. Nunca mais eu tive. Por quê? Porque teve o apoio dos meus pais para a minha ansiedade. De vez em quando ataca, mas é raro. Mas eu sempre falo que meus pais falam: tem seu tempo e sua hora. E muitas vezes eu, com essa ansiedade que me atrapalhava nos estudos, fui me acalmando, quebrei muitas caras para me poder agora estar aqui para vocês. Ansiedade atrapalha. Por que ansiedade atrapalha? Até no trabalho, você fica ansioso, esperando. Como numa faculdade, você fica contando os dias, as horas, os minutos, os segundos. Vamos controlar. E o que me controlava mais era a reza do Santo Terço. Pegava um canal católico e ali foi me acalmando, foi me incentivando. E assim eu não tenho mais... Está diminuindo a ansiedade, porque eu estou me controlando aqui no nosso pensamento.
Enfim, tô fazendo outras coisas, só não pensa nisso. Enfim, esse é a nossa avaliação sobre pressão, sobre ansiedade. E eu venho deixar que você deixe seu like, comenta alguma coisa, o que você quer na Avaliando sobre Pressão, que eu vou pesquisar, vou estudar para passar para vocês um vídeo bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham ajudado vocês. E qualquer coisa, tem o meu Instagram, que eu vou colocar aqui, ó, meu Instagram. Tá aqui, tá. Meu Instagram é esse aqui, ó. Douglas, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é meu Instagram, certo? Qualquer coisa é só mandar mensagem por aqui. Então, ótima. Deixe seu like, sugestão de vídeo e comente alguma coisa. Deus abençoe. Porque o amigo verdadeiro é aquele que comemora contigo, que vibra contigo a tua conquista, que tá do teu lado na tua conquista. Porque muitos, cara, na hora da conquista, eles se afastam. Você já vê que o cara é inveja, sabe? Já vê que os caras ficam, como é que esse cara conseguiu? Como é que ele tá aí? Como pode? Eu não consegui em tantos anos, tanto, como é que pode isso aí?